Oi, pessoal do Crono, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que vocês vão nos ver. Hoje nós estamos gravando à tarde. E eu estou com Maria aqui comigo, Maria Menezes. Assim, eu adoro a ideia de estar aqui com ela. Foi uma indicação da Sirlene, que é uma pessoa que a gente já gosta muito, tá? Então a gente começa por aqui, pedindo para que ela conte para todo mundo quem é ela, para a gente poder depois falar um pouco mais. Tá bom, gente? Vamos lá. Bem, olá para todos, né? Fico muito feliz de estar nesse espaço e eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu me chamo Maria Cristina, sou uma mulher 60 a mais. Nesse momento eu estou na minha casa, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro, aparece um pedacinho de um quadro azul, estou com os cabelos presos e molhados, uso um óculos de grau, vermelho, azul e branco. Sou médica, sou uma pessoa que tem uma característica, assim, de dependência de gente. Eu sou uma gentólatra, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas e sou uma pessoa em construção. Como médica, eu atuo ainda até hoje, apesar de uma parte da minha vida eu já fazer fileiras, né, com os aposentados do país, mas eu sou uma pessoa que defendo um grande projeto, que eu acho que é muito mais humanitário do que qualquer outra coisa, chamado gerontologia ocupacional, que significa a oportunidade de se manter trabalhando, apesar da idade. Até porque a vida é muito mais feita de apesares do que de porquês. Então, essa sou eu, e estou aqui à disposição para contar um pouquinho de como eu aconteci até esse momento para encontrar vocês. Depois dessa descrição, acho que a gente já tem meio caminho andado. Mas a gente vai realmente te pedir para contar um pouco dessa carreira, de como que foi a construção dela, exatamente para as pessoas, porque as pessoas têm que querer algo. Às vezes elas não têm um objetivo e a gente acaba dando um empurrãozinho, né? Então Sim. Conta um pouquinho para a gente como foi. Então, eu sou uma pessoa que eu nasci e me criei numa cidade de interior do Rio de Janeiro, uma cidade de pescadores, uma cidade muito ligada ao cultivo da terra, à questão das plantações, depois a questão do gado, a questão do café, a questão da cana-de-açúcar. Eu moro numa cidade chamada Macaé, considerada princesinha do Atlântico. Por quê? Porque ela é ela é uma invaginação no mapa, vamos dizer assim. Não é uma invaginação, ela é uma protusão no mapa. Ela é considerada uma das cidades mais claras do país, da América Latina é a mais clara, né? Eu falo assim porque não quero parecer bairrista, né? Mas é considerada a cidade mais clara do país, da América Latina mesmo, por conta da grande lâmina d'água, porque nós estamos dentro do oceano, né? Nós entramos no oceano e a nossa cidade ela está abaixo do nível do mar, mas não tem alagamento, não parece Veneza, não é nada disso. É uma cidade linda, é uma cidade que tem todos os tipos de acidentes geográficos. Eu tenho lagoa, eu tenho mar, eu tenho rio, eu tenho serra, eu tenho planície, eu tenho tudo isso. É um lugar lindo. Eu estudei, me formei aqui, estudei em escola pública, estudei em escola particular, fiz jardim de infância, fiz alfabetização, fiz ginasial, estudava científico de noite, fazia escola normal de manhã, no Castelo, que é um colégio de freiras e particular, o Luiz Ritt, que é um colégio público, que eu estudei bastante, estudei no Matias Neto. Todas essas instituições existem até hoje, não é? Nessa trajetória, né, eu me mantive sempre uma pessoa sempre gostei muito da vida, sempre quis viver muito, não é? E sempre gostei de me inteirar de tudo que estava acontecendo. Em alguns momentos a gente pode ser chamada até nossa, por que quer tomar conta de tudo, né? Mas assim, é porque a minha intensidade me demanda, né, que eu perceba tudo, e eu só consigo perceber as outras pessoas, né, se eu me colocar aonde elas estão. E hoje isso está até muito em moda, né, que é a questão que tanto se fala da empatia. Eu prefiro ser empática do que só falar de empatia, né? Então, eu gosto de entender um pouco de arte, eu gosto de entender um pouco de esporte, eu gosto de entender da conversa, do drink, da vida social, eu gosto de trabalhar com populações vulneráveis, enfim.
E assim foi a minha trajetória. Nessa trajetória de formação, eu fiz a minha primeira faculdade, que foi a faculdade de biologia, né? Mas eu vi que não era aquilo. Eu sempre tive assim um perfil um pouco assim muito interrogativo, muito curioso, né? Eu fico até preocupada de estar falando. A gente fica tão autorreferente, né? Falando na primeira pessoa do singular, mas eu gosto muito de falar na primeira do plural, né? Mas enfim. Vamos assim, um pouco. E daí, então, eu achei que era pouco. Eu queria fazer a questão da pesquisa, de tudo isso, e achei que não era aquilo. Eu achei que a minha vida era medicina mesmo, e fui fazer medicina e me formei em medicina. Nessa formação toda, eu me encantei com a medicina, né? Se eu pudesse, eu fazia de tudo um pouco. De tudo, eu queria tudo, né? Eu gostava da clínica, eu gostava da cirurgia, eu gostava de otorrino, eu gostava de dermato, eu gostava de tudo, eu gostava de todas as especialidades. Mas algumas a gente vai se identificando mais, e mais do que isso, né? A gente vai encontrando referências, né? Pessoas que são referências para a gente na nossa trajetória de vida. Então, assim, na faculdade de medicina tinha uma pessoa que foi uma pessoa encantadora, era o professor de anatomia, era o professor Cavalcante. Então, ele era uma pessoa assim muito próxima, e ele falava assim, o mais importante da vida e o mais importante da medicina é que você procure viver a medicina do jeito que você achar melhor. Não acho que você vai sair sabendo tudo da faculdade de medicina, você não saberá. Ao contrário, você vai entrar em crise existencial, você vai sair falando assim, mas é só isso? O que eu tenho que fazer agora? Né? E é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. E daí a gente acabou a escola e a gente foi para o internato, depois foi para a residência, fazer especialização, e eu fiquei, né, vamos dizer assim, focada mais na clínica médica, na psiquiatria. Né? Eu sempre gostei de gente, sempre gostei de conversar, sempre gostei de entender. Mais tarde, né, com as sessões de análise, a gente vai conseguindo perceber por que das nossas escolhas. Claro, eu queria me entender melhor, né? Eu queria entender quem é essa pessoa, né? Resultado, né? Resultado dessa questão toda que tá aí nesse mundo. E fiquei nessa trajetória há muito tempo. Partiu, né? Depois de um certo tempo, eu estava fora de Macaé, eu estudei fora daqui, eu estudei em Vassouras, eu estudei em Teresópolis e estudei em Niterói. Finalizei a minha formação em Niterói, né? Na Universidade Federal Fluminense, né? Também fiz a Faculdade de Teresópolis, a Faculdade de Vassouras. E aí, o que aconteceu, né? Nessa trajetória? Eu tive que retornar para a minha cidade, né? Nós somos 3 irmãos de um casamento mais próximo, né? Eu tinha um outro irmão do casamento do meu pai, numa outra família, que era quem tinha mais afetuosidade, que estava mais próximo da gente, que hoje também não está mais aqui. E dessa construção da minha mãe com o meu pai, nós éramos 2. E depois a minha mãe se casou novamente e teve mais um, somos 3. Desses 3, esse irmão do meio, nós éramos muitíssimo apegados, ele teve uma doença crônica, ele evoluiu com uma insuficiência renal, e, enfim, eu tive que voltar numa questão do afeto, numa questão mesmo do cuidar, né, cuidar. Eu tinha que cuidar dos meus, quem sou eu, se eu não consigo cuidar dos meus, como eu consigo cuidar dos outros, né? Então, achei que estava na hora de voltar. Abandonei a minha carreira, que estava se formando lá, né, de alguma forma, e voltei para a minha cidade. Niterói é um grande centro, tem aparelhos formadores muito importantes, muito próximo ao Rio, mas eu tive que voltar. Voltei para a minha cidade e meu irmão iniciou o tratamento, anos depois ele foi transplantado, eu sou uma doadora viva, eu doei o órgão para ele viveu muito tempo, muito bem, infelizmente ele partiu no transplante de fígado, porque à época, quando começou o transplante, quando começou as hemodiálises, né, que não tinha aqui, ele tinha que se deslocar para o Rio, e a gente está a cerca de 200 quilômetros, mais ou menos, do Rio de Janeiro, os banhos, né, que a gente chama para fazer hemodiálise, a água, ela não tinha um tratamento efetivo, né, então ele se contaminou com hepatite. Então ele fez o transplante, viveu muito bem durante um tempo, mas a própria medicação que ele tomava para evitar a rejeição do órgão, proliferou, né, lá o vírus da hepatite C,
e ele evoluiu com quadro de cirrose hepática, precisando ser transplantado, infelizmente, ele saiu da sala falando, mas a gente teve um problema e ele partiu. Isso é um ponto da história, mas antes da gente chegar até aí, a gente evoluiu numa outra questão. Eu voltei para cá, eu iniciei a minha vida profissional aqui, trabalhei, né, como todas as pessoas do interior vão trabalhar nas prefeituras, vão trabalhar nas cidades mais distantes, e eu sempre gostei. Aí fui trabalhar numa cidade que era um distrito de Macaé, chamado Quissamã, que historicamente, quem tiver oportunidade deve ver também. Quissamã é uma cidade de grandes usinas de cana-de-açúcar, é muito interessante. Macaé também, eu vou dizer por quê para vocês. Enfim, e aí fui trabalhar lá, e a minha vida foi crescendo aqui, e eu fui fazendo as coisas. E tive a oportunidade e o privilégio de conviver com duas pessoas que têm uma importância muito grande na minha vida. Um chama-se Laerte Vaz Melo, que foi um presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. A outra pessoa foi Herbert de Souza. Então, eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas no momento da explosão da AIDS, né? E eu vivia numa cidade interior, uma cidade que, de repente, uma cidade mesmo pacata, uma cidade bacana de passar férias, a Petrobras vem e se instala aqui. E nós viramos um epicentro de tudo que você pode imaginar no mundo. Todas as nacionalidades você tem aqui, todos os tipos de cultura você tem nessa cidade, todos. Você tem trabalhadores do mundo inteiro que vêm aqui. A gente tem trabalhadores que a gente sabe, até trabalhadores que a gente não sabe, porque às vezes o fluxo é assim, pelo ar, nem passa aqui. Mas a gente teve mais ou menos uma distribuição de porto. Então, nós viramos um foco muito grande nessa questão de trabalhadores offshore que embarcam, desembarcam, embarcam, desembarcam. Isso gerou, vamos dizer assim, uma modificação cultural da cidade enorme. Então, nós que éramos da cidade, né, classe média, né, ou uma classe C, vamos dizer assim, em ascensão, nós fomos achatados pela cultura, né, que o pagamento aqui era dólar, o que corria aqui era dólar, é a bacia de petróleo, né? Nós chegamos a ser responsáveis por 92% da produção do petróleo nacional, né? Enfim, então essa é a minha cidade, é uma cidade que é o Ouro Negro, né? O Ouro Negro está aqui, mas nós da cidade, nem todos tivemos a oportunidade de nos, vamos dizer assim, de termos as benesses todas que esse desenvolvimento trouxe, mas nós não podemos negar o desenvolvimento que isso trouxe. Um pouco desordenado, que não estávamos preparados para isso, mas enfim, nesse tempo até, quando ela se instalou, eu não estava aqui, quando eu voltei, já estava instalado, com uma grande produção cultural diferenciada, com costumes já muito diferenciados, mas enfim, a gente se adapta, né? O lobo frontal tem que funcionar. Enfim, e assim continuamos, e aí sempre me envolvendo nessas questões sociais. Então, participava do Conselho Municipal de Saúde, cheguei a presidir o conselho, mesmo sem ser secretária de saúde, cheguei a ser vereadora da minha cidade, né? Assim, muito rapidamente, sabe? Muito rapidamente, porque eu vi que o meu lugar seria um outro lugar, não seria efetivamente aquele lugar, né? A minha tribuna estava em outra trincheira. Não que não seja legal, bacana, eu admiro, a gente tem identidade, mas, assim, eu acho que vamos dizer assim, a minha vida, a minha história, ela tem que estar sendo escrita de um outro local dessa situação. Muito bem. E aí eu continuei na luta. E aí a gente conseguiu, muitos amigos aqui, né? Enfim, a gente conseguiu montar, perdi muitos amigos com a questão da AIDS e tive a oportunidade também, né, com o Betinho, com a Laerte, de ser sensibilizada, né? E aí a minha vida deu uma rodada, né? De ser sensibilizada para fazer AIDS no sentido de cuidar das pessoas. E aí eu encontro Márcia Rachid, Mauro Schetter, Tânia Vergara, Ricardo Dias, inúmeras pessoas, né?
que nos ajudam e que vão nos dando treinamento e passam a ser nosso... A gente mantém essa rede até hoje, né? E aí a gente constrói o programa de AIDS no município de Macaé, que virou uma referência. Nós chegamos a ser um dos maiores líderes da positividade de pessoas com HIV, mas as pessoas vinham do mundo inteiro também, né? Então, assim, essa é uma questão política, uma questão econômica, uma questão social, né? O desembarque, a gente não sabia quem vinha, quem não ia, e às vezes as pessoas ficavam 2, 3 dias aqui para poder ir para suas casas, muitos estrangeiros, enfim. A população era de todas as formas. E a gente, assim, a gente distribuiu a AIDS, né? A gente sabe que ela começou da classe média e desceu, e aqui aconteceu a mesma coisa, e foi trágico. Foi muito difícil, mas a gente teve assim, muita sensibilidade das pessoas e perdi muitos amigos, perdemos grandes amigos, um amigo simbolicamente, eu gostaria até de citar, que é o Alexandre, que é o Juarito Chalub, né, que foi vereador, psicanalista, e que a mãe dele é uma grande lutadora, né, Maria do Carmo Chalub. Nós nos reunimos, né, a sociedade se reuniu, e a gente tinha muita dificuldade de comprar remédio, porque às vezes o Ministério dava remédio, mas eu sou da época que nós não tínhamos remédio nenhum no Brasil. Na época do tratamento desse meu grande amigo, a gente tinha que mandar buscar o AZT fora. E depois veio o DDI. Então, um dia AZT, outro dia DDI, e aquela coisa que compra no balcão. Então, era uma loucura, foi uma loucura, era um sofrimento. Os hospitais não queriam receber as pessoas, né, não queriam internar, né, e essa foi uma grande luta travada com o Laerte e com o Betinho, e foi uma luta grande, foi uma luta muito grande, né, e aí a gente faz enfrentamentos, né, e são enfrentamentos que a gente leva as marcas para o resto da vida, e a gente, né, fica muito estigmatizada por isso também, né? Chegou um ponto, Cosmos, para você ter ideia, que as pessoas não me davam a mão, as pessoas não me beijavam, eu não conseguia um namorado, porque achavam que o fato da gente tratar AIDS, a gente tinha AIDS, então ninguém podia entrar no meu consultório, que o fato de entrar no meu consultório tinha AIDS. Então, se eu fosse no hospital ver um paciente, poderia ser de outra questão, nossa, ali tem AIDS. Então, foi uma coisa assim, mas a gente conseguiu, com muita informação, e assim, né, e depois muitas pessoas vieram, o doutor Pedro Reis, que é um excelente secretário também, e então, assim, muitas pessoas foram agregando à luta, e a gente fazia serenata nas ruas para compor aquelas medicações que começaram a vir com o Ministério, para você ver como eu sou antiga na questão da AIDS, não tinha remédio. Você recebia o diagnóstico hoje, semana que vem, não sei se você estaria aqui, né? Então, assim, a gente andava de casa em casa e aquele dinheiro a gente comprava as medicações que faltavam, que normalmente eram as medicações suplementares para as infecções, né? Então, eram medicamentos para evitar anemia, medicamentos para dar sustentação àquela doença infecciosa que era muito comum aqui na nossa região, muitas doenças fúngicas, muita toxoplasmose, sabe, muitas meningites, enfim, a gente, né? E foi, assim, uma mobilização muito grande que a gente conseguiu. E assim foi minha vida. E junto com isso, assim, quando a gente está na cidade do interior, a gente tem que se virar muito, né? E aí, eu também, no mesmo momento que eu cheguei, um dos primeiros trabalhos que eu assumi aqui foi apoiar um secretário que dava apoio à delegacia no sentido de fazer as necrópsias. Porque todos os acidentes ou qualquer necessidade que tivesse aqui, elas tinham que ser deslocadas para o município que está a 120 quilômetros da cidade de Macaé, para ser necropsiada lá, para depois retornar. Então, isso era um flagelo para as famílias. Então, sensivelmente, o prefeito da época, seu Alcides Ramos, a quem eu tenho uma gratidão enorme por ele, pela família, foi quem me acolheu quando eu cheguei, eu o ajudei na questão, e ficamos trabalhando juntos, assim como tivemos outros colegas também ao longo disso. Tivemos o doutor Fernando, a doutora Jussara, o doutor Luiz da Penha, mas eu fiquei bastante tempo, e depois fiquei bastante tempo sozinha. Qual não é a surpresa? Eu sou indicada pelo Grupo Tortura Nunca Mais, pelo CREMERG, para junto, o Conselho Regional de Medicina, para junto ao Grupo Tortura Nunca Mais, fazer a exumação dos desaparecidos políticos do golpe de 64.
junto com o golpe, assim, não, junto com o golpe não, estudando isso, né, para ir às valas clandestinas para a gente tentar identificar alguma coisa, para criar o fato político, para que as famílias tivessem os seus desaparecidos reconhecidos, né? E isso foi muito impactante na minha vida. Eu tenho que agradecer muito a Cecília Coimbra, sabe? Foi tão chocante para mim que eu paralisei os primeiros dias, né? Vamos dizer assim, a gente vai do interior, vai para a cidade grande, a gente parece uma dondoquinha, vai toda arrumada, então eu ia toda arrumadinha, e eles achavam muito ruim, porque como é que ela vai arrumadinha? Como é que vai entrar na vala clandestina? Eu falei, mas isso não me impede, vocês têm que entender que isso não me impede, eu estou aqui para aprender. Enfim, e aí fizemos um curso com Mercedes Doretti, Luiz von der Brieder, é uma equipe de antropologia forense da Argentina, e iniciamos essas tratativas. Foi um momento enriquecedor e muito doído da minha vida, muito, muito mesmo. Na família a gente sabe que tem pessoas de direita e de esquerda, né? Mas quando a gente consegue entender o que isso significa, a gente se assusta, né? A gente se assusta porque como é que pode, né? Como é que pode? É muito sofrimento, como é que, né? Enfim, a vida seguiu, né? E eu voltei, continuei aqui em Macaé, continuei tocando, o projeto foi adiante, não é? E assim seguimos a vida. Nesse ínterim, eu continuei trabalhando no meu consultório, no posto de saúde, a gente montou também, ajudou a construir o programa de saúde mental aqui. Todo mundo fala, não vai dar certo, não tem certo, nananana. Não, nós vamos sim, inclusive esse programa de saúde mental, o programa municipal, a gente criou um núcleo chamado Juarito Malheiros Chalobi, que era o nome desse psicanalista com quem a gente iniciou, né? A gente tinha essa ideia de criar alguma coisa, e hoje funciona, tudo está funcionando, a rede funciona do jeito que é possível, mas a gente botou lá o pezinho, botou outro pezinho, e sempre aquelas lutas de dizer, não dá, não, vamos fazer com o que tem, né? O ótimo é inimigo do bom, é preciso que a gente faça, né? Não fazer é ficar num lugar de conforto, né? Dói, é difícil, é cansativo, a gente briga, mas a gente tem que fazer, alguém tem que começar a fazer. E assim foi a trajetória. Então, a gente tem esses momentos. Conseguimos tirar o IML de dentro de um cemitério, a gente trabalhava dentro do cemitério. A gente entrava no cemitério, até lá no final, fazia o trabalho e depois saía. Enfim, conseguimos aí com uma mobilização fazer um espaço tecnicamente mais adequado e tal, e hoje funciona nesse espaço. Nessas observações da vida, né, e você fala assim, mas o que é medicina, o que não é? Tudo isso é medicina é a ciência da vida, mas também é a ciência da morte. Dar dignidade na morte, na hora da morte, é uma responsabilidade nossa, né? Nós não podemos banalizar e ter muito cuidado com essas questões do paliativo, né? Paliativo tem que ser alguma coisa muito trabalhada também. Enfim, perdi o meu irmão nesse pedaço, perdi a minha avó, que era uma pessoa também que vivia conosco e que gostava muito, né? Mas tinha muitos amigos, a gente pedalava, tinha um namorado, namorei durante muitos anos uma pessoa que morava muito longe, mas é aquele grande amor da vida da gente, né? Ele é o grande amor. Claro que a gente vai amar muito antes, amamos antes, vamos amar depois. E aí, separamos e tal, enfim. Mas namoramos um pouquinho aqui, outro ali, até agora, finalmente, que encontrei uma pessoa muito bacana, a gente teve uma relação de 7 anos e meio, mas infelizmente ele partiu também, 6 meses depois da minha mãe. Minha mãe partiu em janeiro, ele partiu em julho. Então, é um luto, né, contínuo, um luto contínuo. Mas também é um renascimento de novas oportunidades, de sentimentos, de sensações, porque quando a ausência mete o pé na porta da tua casa e entra, é uma coisa tremenda, E a gente tem que viver essa dor, né? Eu vivo essa dor, tem que ser... Não, eu vivo essa dor com intensidade, com toda a verdade, com toda a maturidade que ela tem que ser vivida. Não dá para dizer, vou superar. Não vou superar. A perda da minha mãe, não vou superar a perda da minha avó, do meu irmão, nem do meu amor, né? Não vou superar. Eu vou viver com a saudade. Hoje eu sou uma pessoa diferente.
Por quê? Porque eu tinha uma história com eles e deixei de ter aquela representação, né? Eu deixei de ser filha, hoje eu sou uma pessoa só. Não tenho pai, não tenho mãe, né? Hoje, por enquanto, a minha identidade social, vamos dizer assim, eu sou irmã do Mariano. Entendeu? Eu não sou mais a filha da Maria Alva, eu não sou mais a filha do Fidelis, eu não sou mais a neta da Maria Castro, né? Eu perdi essas identidades, né? Por conta da ausência deles. Mas, assim, não é uma tristeza, é o luto sem a tristeza, porque eu tenho excelentes momentos com ele. E estou seguindo a minha vida, e para isso é preciso que eu tenha motivos, né? Eu sou uma pessoa muito motivada, né? Então, algumas causas ao longo dessa trajetória a gente vai identificando. E o que eu identifiquei? Eu identifiquei as populações vulneráveis, no sentido de que as pessoas de AIDS que moravam nas zonas mais vulneráveis, elas não tinham alguns direitos que outras tinham. Consequentemente, a gente via outras questões, pessoas com outros tipos de limitações ou barreiras, deficiências e tal, que eu falava, nossa, uma pessoa que tem uma síndrome de Down, que mora aqui num local considerado mais distante, o tratamento dela é completamente diferente daquela que mora em frente à praia, que é minha vizinha, é completamente diferente. A evolução, inclusive. Então, isso tudo começou a me chamar a atenção. Com essa questão de trabalhar com a medicina legal, isso me aproximou muito da questão da justiça, de tudo isso, né? E eu fui perita durante alguns anos, mas também acho que é importante esse meu papel, às vezes faço alguma coisa, sou assistente técnica, mas eu comecei a perceber que meu lugar era outro também, né? Que eu tinha que experimentar outros lugares, e fui experimentando nesse sentido, até que eu comecei a perceber que os trabalhadores deveriam ser olhados com olhares diferentes, porque na escola a gente não vê a especialidade de medicina do trabalho, a gente não tem essa especialidade. Ontem até eu dava aula e vi um aluno falar isso, eu falei, que coisa boa que você consegue verbalizar hoje, porque eu não consegui verbalizar a minha vida inteira. Então, assim, a gente vê ginecologia, obstetrícia, ginecologia, clínica médica, cirurgia, tal, mas a gente não vê medicina do trabalho. E a medicina do trabalho, vamos dizer assim, é uma das especialidades que você está dentro da forma mais imediata. Quando você é funcionário e quando você é médico para liberar para ele ser funcionário. Porque o atestado de saúde ocupacional é o seu passaporte social para a sua segunda identidade, que é o trabalho. Eu sempre digo isso. É muito interessante que a doutora Sirlene fala isso, que eu sempre falo, mas eu ouvi isso também de uma pessoa muito interessante, que é a doutora Lisiane Chaves, né? Que é assim, meu nome é Maria Cristina, mas a minha segunda identidade é o meu trabalho, eu sou médica. Então, o meu trabalho tem que ter um lugar importante na minha vida. Eu valorizo muito o meu trabalho, não só o meu, como de todo mundo. Por isso que eu não quero parar de trabalhar. O trabalho, para mim, não é alguma coisa que me pune, que me faz sofrer, nada disso. Claro que tem uns que são melhores, outros mais difíceis, né? A gente tem que adaptar, às vezes a gente sofre, mas a gente não pode permitir que o trabalho seja adoecedor, seja um sofrimento, nada disso. A gente tem que resgatar o prazer em estar fazendo o que se gosta, se escolheu fazer para viver, né? E foi assim que eu fui caminhando até o dia que eu fui convidada para ser superintendente de saúde e segurança no governo do estado aqui. Apesar de ter identidade ideológica, eu não fui convidada para ser por nenhuma sigla partidária. Eu aceitei. E fui pedir licença ao meu partido se eu poderia ir ou não, porque era um partido diferente. E tudo bem. Porque com essa vida, né, eu comecei a escrever algumas coisas, publicar algumas coisas muito simples, tipo sobre ansiedade, sobre estresse nas relações do trabalho, e muito voltado ao mundo do petróleo. Porque é a nossa população, 15 dias no mar, 15 dias na terra, 15 dias no mar, ou mais, 6 meses, enfim. E aí, eu comecei a fazer uma pesquisa por própria, né, sem ter nenhum academicismo, sem ter nada disso, e resolvi submeter, procurar algumas pessoas para eu saber alguma coisa. Qual não é a minha surpresa? Era em São Paulo, professor Sérgio Tufik. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre sono, né? E aí o professor Sérgio Tufik falou assim, mas você
essa pesquisa sua, você já publicou? Não, mas você não poderia ver? Não, posso ir sim, vamos marcar o dia. Não, é amanhã. Não, amanhã eu não posso. Não, mas como não pode? Eu falei, não, não pode, não é assim. Não é assim. Mas você me daria essa oportunidade? Não, claro. E aí, agendamos tudo e eu fui a São Paulo mostrar para ele. Ele falou, não, eu quero acompanhar essa pesquisa, me interessa, vou deixar aqui dois professores, deixaram dois professores, a quem eu me agradeço muito, a professora Maria Laura, hoje está aposentada também, uma cronobióloga fantástica, também o professor Túlio hoje está em Minas, né, um grande especialista em sono, e assim, e todo mundo, você vai montar alguma coisa para fazer exame de sono? Não, foi um escândalo naquela época, porque como é que eu, numa cidade onde todo mundo trabalha em turno, onde as plataformas trabalham em turno, eu estou falando alguma coisa para dizer que a gente tinha que cuidar do sono, olha só. Eu falei, meu Deus, meu irmão falou, você está se metendo, aonde você está se metendo? E assim, todo mundo ficou muito nervoso, né? Primeiro foi a questão da AIDS, depois a questão do sono. Falei, gente, você é discriminada em todos os lugares, né? Aqui e aqui, né? Eu sei exatamente o paladar, né, disso. Enfim, e aí eu publiquei, só que eu não tenho interesse em montar um serviço para fazer a polissonografia. O meu interesse é na reflexão de como isso interfere na vida da pessoa e o que pode trazer de benefício e malefício, o que é isso no trabalho. Porque não só são os trabalhadores embarcados, somos todos nós, né? Médicos, motoristas, aviadores, né? A sociedade se organiza para viver 24 horas. Quando a criação diz que você tem que viver de dia e dormir de noite. Isso foi lá atrás, só que a gente modernizou, né? Enfim, e é essa a questão. E fui caminhando, e com isso, enquanto superintendente, eu comecei assim, a gente não tinha recursos, né? Era uma coisa nova. Falei, como que eu vou fazer? Só tem uma coisa, né? Abrir uma rede de amigos. Abrir a minha rede de amigos, né? E que eu acho que é o maior tesouro que eu tenho. Eu sou uma pessoa, assim, eu tenho os melhores amigos, né? E aí comecei a acessar alguns amigos, né? E tive o privilégio de acessar a doutora Maria José, que era uma desembargadora à época, que tem uma casa aqui perto, o marido dela me conhecia do postinho, que eu era médica do postinho, e ela era irmã de uma pessoa daqui que eu tinha trabalhado junto, que era amiga de uma amiga que era juíza aqui, que eu fui perita, enfim, sabe, olha, eu estou no Rio de Janeiro, não sei o quê, e essa rede foi abrindo, até eu chegar em Sirlene, sabe? E aí, na doutora Sirlene, um belo dia, eu trabalhava numa empresa, aí fui me especializar em medicina do trabalho, me especializei em medicina do trabalho, e comecei a trabalhar. Só que para mim não basta olhar assim, fazer o ASO, fazer o exame, não basta, eu quero um pouco mais. E aí, um belo dia, eu vou a uma audiência da empresa que eu estou trabalhando, e a doutora Sirlene era procuradora. E a gente estava falando sobre inclusão, e eu já vinha com o movimento de inclusão há muito tempo, né? Eu já não era mais superintendente, fui 8 anos superintendente, depois eu voltei para Macaé, tem uma cidade aqui perto chamada Rio das Ostras, eu fui subsecretária de administração e montei o serviço de saúde e segurança dessa prefeitura, né? Com perícias, com avaliação para os trabalhadores, com ações, né, de promoção de saúde para esses trabalhadores, e comecei a desenvolver algumas ações com uma pessoa também muito importante na nossa vida, chamada seu Orlandino, que é um técnico de segurança lá de Duque de Caxias, e ele, assim, participou muito, né, porque o que eu fiz? É uma cidade menor, eu conheci no Rio, e comecei o trabalho com ele lá no Rio. Então, ia para ele lá para Duque de Caxias também, ia lá para a escola Tim Lopes, e com a superintendência, a gente fez uma série de coisas, criei um grupo a nível Brasil chamado GTRIM, né, o Rio de Janeiro G31. Como eu não tinha dinheiro, eu criei esse grupo, que era assim, era um grupo interinstitucional, voltado à saúde e segurança, a prevenção, a promoção de saúde e prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Como é que funcionava isso? Né, eu tinha Tribunal Regional do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, né, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, a Associação dos Magistrados do Trabalho e a Secretaria de Trabalho do governo, que eu era superintendente. Então, criamos isso, fizemos um protocolo, sem transferência de recurso, e nós, entre nós, nos programávamos para fazer ações sociais, né?
de fazer fiscalizações proativas, não é fiscalização para punir, mas para dar aula, né, para desenvolver uma cartilha, fazer alguma coisa nesse sentido, para divulgar que não adianta desenvolvimento com acidente. Uma cidade desenvolve muito, mas muitas pessoas se acidentam, muitas pessoas se mutilam, isso não é uma questão do ganha-ganha, isso é uma questão do ganha-perde, né? E, na verdade, ao final, ninguém ganha. Muito bem. E aí, com isso, né, depois eu voltei para cá e eu fui a essa audiência. Quando eu chego lá na audiência, era a doutora Sirlene, aí ela começa a falar, eu falei, mas a gente faz pouco, eu acho que a gente precisa fazer mais, doutor. Eu acho que tem assim, ela falou, doutora, o trabalho é minha segunda, eu queria muito poder fazer alguma coisa, tem muitas coisas assim, vamos conversar. E conversamos, e a gente está conversando até hoje. Aí seu Orlandino foi lá, e aí a gente chegou a publicar um livro, quando eu fui subsecretária, todos os colegas que estudavam, que estavam trabalhando na nossa equipe, assim, que era uma equipe nossa, né? Eu fiz um mosaico, a gente publicou um livro, Políticas de Saúde e Segurança nas Políticas Públicas, né? Então, cada colega escreveu um artigo, eu montei esse livro, né? O meu, então, namorado fez a organização dele para mim, né, que ele era um jornalista, uma pessoa muito, muito inteligente, e aí o que aconteceu? Eu lancei esse livro em Portugal, né, e a gente distribuiu aqui, foi muito bacana. E aí, com a doutora Sirlene, a gente vem aí em algumas ações. E, assim, já indo para o final, né, porque tem muita coisa, a história da vida já é muita coisa, não tem muitas histórias. E eu tenho que dizer, assim, que eu tenho uma rede, continuo com uma rede bem bacana, né, assim, muitos amigos, pessoas que vêm se juntando a gente, né, e hoje a gente tem alguns grandes projetos, que eu acho enormes projetos. Primeiro, que é a questão da saúde e segurança nas escolas, que é esse grande projeto que o Ministério Público está apoiando aí, que é uma iniciativa do seu Orlandino, muito acirrado, muito dedicado. A gente tem a questão da inclusão das pessoas com deficiência e a desmitificação e né, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência, com esse documentário que a gente lançou de primeiro curso de salvatagem em HILT, que é sobrevivência nas plataformas e resgate de aeronave, essa coisa toda, para pessoas com deficiência. É o primeiro no mundo, nunca teve um treinamento desse. Nós fizemos aqui, foi um projeto nosso, assim, tinha um TAC com uma empresa, que ela fez lá o que tinha que fazer, mas eu, um amigo, o doutor Narciso Guedes, que é um grande companheiro, né, um grande militante científico, técnico científico também, e do coração também, nós fizemos esse trabalho, e a gente documentou junto com o Arnaldo também, com o Arnaldo César, que é esse jornalista também que trabalhou junto conosco. Então, isso foi uma questão muito, muito interessante, a gente tem esse trabalho, a gente também se mantém nesse trabalho, e hoje o grande desafio é incluir, né, até pelo que prevê a Convenção 155 da OIT, a inclusão do tema, né, de medicina do trabalho, de segurança e saúde nas universidades, principalmente na Universidade de Medicina. E aí, com toda essa luta, eu fui remetida a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no campus Macaé, na Faculdade de Medicina, e estou aí desde 2017, mas agora oficialmente dos quadros, né, para poder trabalhar essa luta, e a minha cadeira é exatamente essa, né, e assim, está sendo muito legal, porque todos os níveis da escola está querendo a gente, e a ideia é de que a gente possa fazer essa interseção, inclusive de como essa ciência, como essa especialidade é vista e apoia e ajuda as outras áreas da sociedade, como o Ministério Público, o Tribunal Regional do Trabalho, porque o médico sai, assim, sem saber, sabe? Vai ter que fazer o curso para ele, mas a gente precisa ter essa percepção. Então, assim, essa é a Maria Cristina, né, que eu digo assim, eu sou única, sou uma pessoa única como você, mas eu tenho muitas dimensões. E talvez o que possa deixar as pessoas um pouco assim é porque é a pluralidade, né, que a gente tem na intensidade de viver essas dimensões, sabe? E de achar assim, eu não quero perder tempo.
Eu quero viver todas as possibilidades e todas as facetas, na intensidade que me for permitida, né? Então, eu sou hoje uma mulher de 68 anos, né? Mas que quero viver o que a vida me proporcionar, mas quero viver tudo. Quero viver a vida de médica, a vida de pessoa, a vida de irmã, a vida de tia. Não sei se terei um namorado ou não mais, mas assim, viver pelo menos com todo o amor que eu tive durante o tempo que a gente esteve junto, mas assim, viver com os meus amigos, a Sirlene, uma grande amiga, a Lisiane, né? Vários amigos que eu fiz, a Zezé, sabe, a Zezé que eu falo assim, que hoje é uma acolhedora, sabe, ela virou uma mãe social, e ela não é só a mãe social de uma, duas pessoas, de vários amigos, né, assim, e de muitos amigos. Hoje também tem alguns amigos muito queridos aqui em Macaé, de grande responsabilidade, como o Clinton, que a gente descobre pessoas que viveram a vida inteira conosco e nós nunca tivemos a oportunidade de nos aproximar, né? E, de repente, a gente se aproxima e é aquela explosão de afeto, né? E hoje eu tenho esse casal que é fabuloso. O Clinton, a Maria Regina, tem o Igor, a Pâmela, meu Deus, a Jane Mari, são tantas pessoas, sabe? São tantas pessoas que estão chegando, eu falo assim, meu Deus, como é que a gente pode viver um sem o outro durante tanto tempo? E todas as outras pessoas novas que estão por chegar, porque as minhas portas estão abertas, né? Mas, assim, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de gente, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir. Eu acho que talvez eu gosto mais de falar do que de ouvir, não sei. Mas, assim, eu acho que eu gosto disso, eu gosto de viver intensamente, viver com sentimento, com paixão no sentido de colocar mesmo vontade, colocar emoção mesmo nas coisas, né? Então, essa é a Maria Cristina, e dizer assim para você, Cosmo, que muito obrigada por essa oportunidade. Deixar aqui assim uma coisa sem chavões, né? Mas olha, tudo é possível. Se você realizar, se você programar alguma coisa e não sair daquele jeito, porque não tinha que ser daquele jeito, tinha que ser do outro, mas tenta fazer daquele jeito. E esse, vamos dizer assim, talvez seja meu último ponto da fala aqui. Eu e meu amor, eu tinha um sonho que era fazer um museu na minha cidade aqui, né, em Macaé. Macaé não tem uma história. Macaé foi a última cidade a aplicar a pena de morte no Brasil. Aqui é a saga de Mota Coqueiro. E ele rogou uma praga que Macaé não se desenvolveria durante 100 anos. A Petrobras só se instalou quando fez 100 anos da morte dele. E aí foi um boom. E esse histórico, a gente tem também um jornalista daqui da cidade, que é o March, que mora em São Paulo, que ele fez um livro chamado A Fera de Macabu, que tem um filme também, que é aqui, né, na nossa cidade, e ele foi enforcado injustamente, ele morreu injustamente. Foi a pena de morte, a última que foi aplicada. E nós temos muitas histórias, nós temos histórias lindas de ferroviários, nós temos pescadores. Você não tem noção do que é essa cidade. Essa cidade é, assim, uma coisa fantástica, tem pessoas incríveis, sabe? Nós temos de presidente da República, que foi o Washington Luiz, talvez o primeiro que resolveu fazer o racha politicamente, né? Era daqui de Macaé, né? Mota Coqueiro, que foi morto injustamente aqui. Então, a gente tem coisas assim muito, muito interessantes. Em 64 também nós tivemos uma grande reação aqui, uma grande resistência. Então, assim, nós temos coisas muito interessantes aqui. E eu tenho muito orgulho de ser macaense, tenho muito orgulho de estar tendo essa oportunidade e quero ter orgulho de dizer, construímos um museu, né? É um museu holográfico, né? A gente quer ver se pega uma plataforma descomissionada, o projeto está mais ou menos assim, mas a gente está indo devagar porque esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, a gente quer a dinâmica, a organização da sociedade de maneira que ela se organize para ela dar sustentação a esse museu e não que seja uma coisa .gov só, né? Assim, tem que ter a participação de todos, né? A participação social é fundamental. Então, eu acho que é isso, não sei. A gente está falando aí já, eu acho que é mais de 40 minutos. Não, eu acho que o que eu queria dizer é o seguinte, eu deixei, você viu que eu não interrompi no momento, porque na realidade você tem uma história tão forte que na realidade não, e tem vários pontos que eu acho que são marcantes e que trazem muita experiência para quem está nos assistindo, então não tem nem por que parar ou fazer qualquer pergunta.
E, assim, é muito interessante porque a gente tem uma idade próxima, e aí, assim, muitas das coisas que você fala, eu também vivi que, assim, o período da AIDS foi terrível e as pessoas de hoje não têm noção do que foi. O período quando você falou que fez a exumação, né, de corpos e a identificação é maravilhoso a gente ver isso acontecer, tá? E então foi tanta intensidade. E agora a gente, depois da entrevista, eu ainda vou conversar com você sobre exatamente isso, porque a gente acredita numa coisa que se chama a medicina do trabalho, tá? Direcionada para você a saúde do trabalhador. Então, eu acho muito interessante, porque, na realidade, essa vontade de viver, essa vontade de criar, essa vontade de estudar, isso é o que a gente pode deixar para quem está nos assistindo. Se desafie naquilo que você sabe, naquilo que você não sabe, naquilo que ainda você precisa aprender, porque isso é um motivo para viver, e motivo para viver bem, porque eu acho que tanto eu quanto você, a gente transmite isso quando fala, porque a gente realmente acredita que viver tem que ser intenso, tem que ser tudo, né? Então eu só queria te agradecer por essa oportunidade, tá, da entrevista. Espero que mais para frente a gente faça outra, com talvez desses temas mais detalhado. Vamos sim. Tá bom? Eu fico muito agradecida e quero deixar aqui, né, aproveitando a sua fala, como mais vamos dizer assim, mais uma célula, né? Não uma célula, mas vamos dizer assim, uma mitocôndria, né, que está lá dentro. Dizer assim, eu acho que eu não morro antes de fazer o meu mestrado ou doutorado, né, em medicina do trabalho, porque é o que eu quero fazer. Então, eu estou só começando. Muito obrigada, Cosmo, muito obrigada, Carol, também. Muito obrigada a vocês que forem ouvir isso de alguma forma. Recebam o meu abraço e recebam o meu carinho. Muita luz a todos vocês. Um abraço a todos aqui que estão assistindo. Obrigada. Obrigado.